Para o livro de Eclesiastes, no capítulo 1, nós faremos a leitura do verso 12 ao 14. Eclesiastes, capítulo 1, verso 12 a 14. A palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 12 a 14, assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Que Deus aplique esta porção de sua palavra em nossos corações. Deixe-me começar essa mensagem com uma pergunta que considero ser pertinente. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido do seu viver? Na verdade, esse questionamento, muitas vezes, de forma silenciosa, está na mente de muitas pessoas. Psicólogos, psiquiatras e outros estudiosos denominam esse questionamento de crise existencial. Aqui é a busca do indivíduo por compreender a razão da sua existência. Por que nós existimos? Por que estamos aqui? Então esse anseio é inerente, faz parte de todo ser humano. Em alguma medida e em algum momento de nossas vidas, nós levantaremos esse questionamento: qual é a razão da minha existência? De uma ou de outra forma, o homem está buscando sentido para a sua vida, e há algumas questões presentes nessa busca. Observe, por exemplo, as pessoas estão questionando: por que eu estou aqui? Por que eu existo? Outro questionamento é: o que acontecerá quando eu partir daqui? Quando a vida neste mundo chegar ao fim? O que falta em minha vida? Como explicar esse vazio, esse anseio que parece ser impreenchível? Eu não consigo estabelecer nada que preencha esse anseio do meu coração. Comumente, irmãos, a busca das respostas a essas questões não leva em consideração a perspectiva da existência de um Deus soberano que planejou desde a eternidade e executou a obra da sua criação. Os questionamentos desse tipo não levam em consideração que, na verdade, a resposta está nele, em Deus, aquele que é soberano, criador, que nos fez e nos fez com uma necessidade de desenvolvermos um relacionamento com Ele como sendo a suprema fonte de satisfação, a suprema fonte de realização. A resposta para todos os anseios da vida está na suprema fonte denominada de Deus, o soberano Senhor, aquele que se revela nas Escrituras de forma especial. Mas os homens estão buscando a parte dele a resposta para a sua crise existencial sobre a razão da sua vida neste mundo. O homem tenta e busca em diversas fontes até esgotar as possibilidades de respostas que lhes traduzam um real sentido para o seu viver. Então eu quero observar com vocês essa noite o testemunho de um homem nas Escrituras que buscou estabelecer o sentido da vida à parte de Deus. Buscou encontrar respostas para os anseios do seu coração, distante de Deus, naquilo que este mundo lhe conferia como oportunidade de lhe dar plena satisfação. Eu quero destacar algumas de suas observações, as conclusões que eles chegaram. Eu quero fazer uma ponte para as nossas vidas e observarmos que, assim como no passado, ainda hoje há pessoas buscando razão para as suas vidas à parte de Deus e sentem-se como que frustrados, como que desiludidos, por que não dizer desesperados, por ver o resultado de sua busca sem eficácia, sem uma resposta que lhe traduza segurança. Esse personagem que quero compartilhar com vocês é Salomão. Você conhece bem a história? Este homem é filho de Davi.
Ele reinou em Jerusalém. Salomão herdou o trono do povo de Deus. Lembre-se que naquele contexto Deus apareceu em sonhos a Salomão e disse a ele: peça o que você quiser. Imagine você recebendo da parte de Deus tal proposta: peça o que você quiser. Eu sei que tem gente aí dizendo: me dá os números da loteria, né? Eu sei disso, tem algumas irmãs aí que a idade está passando, Deus me dá um marido. E eu já tenho dito: não peça um marido, peça um namorado, um noivo, porque marido é casado, não? Peça um noivo, tá bom? Mas Salomão ouviu de Deus: peça o que você quiser. E ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir paz no seu reinado, a morte dos seus inimigos. Ele pediu aquilo que precisamos fazê-lo diariamente: sabedoria. Ele disse: Deus, me dá sabedoria para conduzir a testa desse povo, em outras palavras, para governar este povo segundo a sua vontade. De modo que Deus se agradou da petição de Salomão e disse-lhe: porque você pediu sabedoria e não bens, ouro, paz ou mesmo a morte de seus inimigos, eis que te darei sabedoria e te acrescentarei todas estas coisas que tu não pedistes. E sabe por que isso aconteceu? Porque Salomão pediu tendo em vista glorificar a Deus. Salomão pediu tendo em vista que o que ele realizasse agradasse ao Senhor. E aqui está o segredo da oração. O problema nosso é que somos muito egoístas e quando vamos orar nós estamos focados somente em nós mesmos. Alguém ilustrou dizendo que no momento da oração nós temos 2 anjos com 2 cestos. E o anjo do cesto dos pedidos e um anjo do cesto dos agradecimentos. E o anjo do cesto dos pedidos rapidamente enche e vai, o cesto do anjo do agradecimento fica lá esperando, e poucos são os nossos agradecimentos, pouca é a nossa gratidão. Claro, isso é uma ilustração, nada a ver com a realidade das Escrituras, somente para ilustrar a realidade da falta de gratidão de nossa parte. Deus deu a Salomão longevidade, Deus deu a Salomão sabedoria, Deus deu a Salomão riqueza, e a sua sabedoria sobrepujou a todos na história do homem. A Escritura diz que nunca houve nem haverá homem sobre a face da terra com tamanha sabedoria como foi Salomão. Deus, pois, usou este servo para nos traduzir este livro diante do qual estamos, o livro de Eclesiastes. Em 1 Reis, capítulo 3, versos 10 e 11, quando diz que Deus se agradou de Salomão, dando a ele um coração sábio, nós poderíamos concluir que o coração sábio dele deveria ser visto na prática com um procedimento coerente, realizando-se plenamente em Deus. Todavia, irmãos, em algum momento da vida de Salomão, não descrito nas Escrituras de forma evidente, ele estabelece a busca pelo sentido da vida. Ele decidiu em seus devaneios, em seus pensamentos, que estabeleceria um caminho onde buscaria encontrar a razão da sua existência, aquilo que lhe traduziria plena satisfação, plena realização, de modo que ele se contentasse. Mas a busca que Salomão estabeleceu foi a parte de Deus. A ideia dele é: eu vou deixar Deus de fora e eu vou encontrar ou buscar em fontes diversas o que pode traduzir ao homem a razão da sua existência. Então ele propõe essa busca a partir de um estilo de vida que não considera Deus. Ele busca nas mais diversas fontes resposta para o sentido da vida à parte de Deus. E a sua busca é estabelecida com base tão somente naquilo que é tangível, naquilo que é palpável, naquilo que o homem pode adquirir, naquilo que o homem pode usufruir a partir da sua própria busca, do seu próprio esforço, do seu próprio desfrutar. Então olhe comigo para a abertura do livro de Eclesiastes. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1, Salomão se apresenta como sendo o pregador. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Considere que este livro, o termo Eclesiastes, é aplicado para descrever aqueles que se apresentavam em público para dar um discurso. É literalmente o significado da expressão
Eclesiastes, ou o pregador, aquele que se apresenta em público, aquele que faz uma proclamação em caráter público, que traduz uma mensagem, que expressa um discurso em uma reunião como esta, uma assembleia. Salomão então se apresenta como sendo um pregador. Em seguida, irmãos, ele já aponta para uma conclusão que denominamos como sendo frustrante. Uma conclusiva frustração. No verso 2 ele diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Irmãos, essa expressão traduzida no texto por vaidade diz respeito a algo que é estabelecido em vão. Vaidade fala de algo que é ilusório, algo que não faz sentido, algo que não possui um resultado proveitoso. É o que está implícito na expressão vaidade, e é assim que Salomão abre a sua exposição do que ele observou na busca que estabeleceu sobre o que daria sentido para a vida. Ele abre mostrando a sua frustração. Eis que tudo é vaidade. Eu gosto de uma tradução mais dinâmica da última parte desse versículo que diz: que grande inutilidade, nada faz sentido. É a conclusão. Ele viveu a experiência e agora está traduzindo de forma escrita a conclusão da sua experiência. E o que ele conclui? Que inutilidade. Nada faz sentido. A frustração de Salomão, irmãos, é tamanha que durante a sua apresentação na sua escrita, na escrita que ele vai estabelecendo na sua obra, ele faz uma pausa. Ele faz uma pausa na sua escrita. Esta pausa está no verso 4 até o verso 11. E durante essa escrita ele coloca como tudo é vaidade, ele fala da ilusão das coisas neste mundo, ele fala da inutilidade do seu muito esforço, e observe que ele retoma a sua apresentação nos versículos 12 e 13, ele diz: eu, o pregador, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo que sucede debaixo do céu. Queridos, considere comigo a seguinte aplicação. Buscar o sentido da vida nesse mundo, aquém de Deus, a parte dele, conduz o homem à frustração, visto que o resultado será sempre ilusão, inutilidade, algo sem proveito e sem sentido. Buscar a razão, sentido, satisfação plena para a vida, neste mundo, a parte de Deus, sempre culminará em frustração. Sempre culminará em decepção, em ilusão, posto que essas fontes jamais traduzirão ao homem as respostas que ele tanto anseia. Ele concluirá a sua busca como sendo sem proveito, algo que é nulo, sem sentido. Será que você está aqui essa noite e está buscando o sentido da vida? É alguém cujos questionamentos aqui apresentados lhe têm vindo ao pensamento: por que eu existo? Por que eu estou aqui? Quando eu morrer, para onde vou? Qual é o significado da vida? Ou você talvez tenha concluído a despeito da conclusão de Salomão, que a vida aqui não faz sentido. E é interessante destacar como nos versículos de 4 a 10, Salomão descreve a vida como sendo uma eterna mesmice. É algo que não faz sentido. Por exemplo, nesse texto, Salomão observa que o sol nasce todos os dias e se põe. Ele observa que todos os rios correm para o mar, e o mar nunca se enche. É sempre a mesma coisa. E ele diz que olhar para isso produz canseira. Rapaz, é todo dia a mesma coisa. Ele acrescenta que os seus ouvidos, ou os seus olhos, não se fartam de ver, e seus ouvidos não se fartam de ouvir. Quanto mais ele olha, mais ele quer ver. Quanto mais ele ouve, mais ele quer ouvir. E a vida é esse ciclo infindável de repetições, de coisas que se repetem. Não há nada de novo debaixo do céu. Ele conclui: o que já foi nos séculos passados. Essa é a visão que Salomão teve da vida aqui, como sendo uma mesmice, um ciclo eterno de eventos que se repetem. E deixe-me perguntar: você já teve essa ideia da vida?
Você já teve essa perspectiva da vida de que tudo aqui é uma eterna mesmice? De que todos os dias se repetem as mesmas coisas, e aqui, seja próximo de nós ou distante de nós. Todos os dias você levanta cedo, você vai para o trabalho, você volta, você almoça, cochila à tarde, dorme à noite, no outro dia você levanta, vai para o trabalho, volta para almoçar, volta de novo para o trabalho, cochila um pouco. Todos os dias você lava a louça e todos os dias na pia tem louça suja. Aqui no pré-A, todos os dias você varre a casa, porque se não varrer, é uma coisa, né? Todos os dias você varre a casa e todo dia tem poeira. Já prestou atenção nisso? Meu amigo, a poeira não acaba nunca. Incrível! E todos os dias as mesmas coisas. São os noticiários nos informando sempre as mesmas coisas, com mudança de endereço, mas sempre as mesmas coisas. Alguns de nós até já desistiram de assistir os noticiários porque não aguentam mais ouvir más notícias. Rapaz, eu nem assisto mais, para não me preocupar tanto. Não, vou nem assistir isso aqui. Todos os dias as mesmas coisas. A perspectiva de que a vida é uma mesmice. Sabia que tem conduzido alguns ao desespero? Ao pavor do viver nesse mundo? E alguns têm concluído diante da mesmice de vida que melhor é não viver. Porque falta razão para existir. Porque todos os dias é a mesma coisa. Queridos, quantas pessoas têm sucumbido em meio à depressão por não encontrarem razão para a sua existência? Razão para permanecerem vivos. Quantas pessoas têm cogitado a possibilidade de encontrarem alívio dos seus questionamentos não respondidos no suicídio? E talvez tenha alguém aqui cujos questionamentos não encontram respostas e tem concluído: melhor é morrer do que viver, porque não tenho satisfação nesta vida. Então observe que a figura que Salomão usa para descrever a sua consideração da vida nesse mundo é: aqui tudo é uma eterna mesmice. A figura que Salomão usa sobre a vida deste mundo, no verso 14, ele diz: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eu gostaria de desafiar você a correr atrás do vento. Tem alguém que se habilita, por favor? Correr atrás do vento? Isso é um absurdo. Isso é ilusão. Então, se você está buscando sentido para a vida, resposta a estes questionamentos de cunho existencial, se está buscando em fontes outras que não a suprema, Deus, você está correndo atrás do vento. Eu ia esses dias no carro de alguém que ia me deixar. Aí um cachorro colou ali do lado da minha porta. Corre. Eu disse: tá bom, agora morda aí o pneu. Se o carro parar, o cachorro para, aí volta. Meu amigo, para que isso? Se você está buscando respostas para os questionamentos do seu coração, e não na suprema fonte que é o Senhor, você está correndo atrás do vento. Você vai correr, você vai encontrar festas, você vai encontrar farras, a prostituição, drogas e outras coisas mais que satisfarão a sua carne, que encherão os seus olhos, mas no final do desfrutar daquele prazer efêmero, temporário, passageiro que ele traduz, você concluirá: onde está o sentido da vida? Pessoas que chegam das festas, terminam a festa e terminou a síndrome da Cinderela ou da princesa, volta a ser aquela empregada. Acabou o sonho que a farra traduzia, e muitos vão amargar uma madrugada na solidão, uma ressaca no outro dia e perguntando: qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Essas pessoas estão correndo atrás do vento. É uma busca sem proveito. Em sua busca pelo sentido da vida, Salomão descreve os meios que ele fez para encontrar uma resposta que fosse de caráter satisfatória. Observe comigo nos versos 16 e 17. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é
loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. O que temos aqui, irmãos, é a busca pelo sentido da vida a partir ou através do conhecimento. Salomão disse: eu me empenhei, pressupondo que no máximo de conhecimento que eu obtivesse, eu encontraria a devida resposta para o meu coração, a devida satisfação para o meu anseio, a razão da minha existência, no máximo de informações que eu adquirisse. Então ele destaca a sua sabedoria, de como ele sobrepujou a sabedoria de todos os demais que vieram antes dele, o que então lhe proporcionou larga experiência, muito acima dos demais em conhecimento. Ele então buscou usar esse conhecimento para estabelecer o que de fato era sabedoria e o que era loucura, o que era estutícia, insensatez. Ele buscou conhecimento e disse: eu vou usar esse conhecimento para estabelecer o crivo do que é loucura e do que é de fato a sabedoria. Em outros termos, Salomão tentou, a parte de Deus, estabelecer quais princípios regiam um viver sábio e um viver tolo nesse mundo. Mas observe que a conclusão que chegou é que buscar estabelecer esses princípios através do conhecimento à parte de Deus é também correr atrás do vento. Há muitas pessoas que investem de forma pesada para responder os anseios da sua vida. E eu não sei se você sabe, mas tem algumas pessoas que querem fazer psicologia. Querem fazer não porque querem usar a psicologia para ajudar outras pessoas, mas querem encontrar na psicologia o conhecimento necessário que responda aos questionamentos do seu coração, do seu íntimo. Outros o buscam na filosofia, outros o buscam em outro curso qualquer, que lhes traduza um pensar elevado. É a busca por satisfação e dar a razão da minha existência com base no conhecimento. Talvez eu vivo nessa dúvida, nesse anseio, nesse senso de vazio no meu coração, porque eu não encontrei ainda o conhecimento que me responda. Como a busca é a parte de Deus, vão adquirindo conhecimento e conhecimento, formações e formações, e nunca chegam a ter a resposta conclusiva de aspecto eficaz. Por quê? Porque o conhecimento vai levá-los somente a correr atrás do vento. Observe que, apesar de logo apontar para a sua conclusão, nos versículos de 12 a 17, agora do capítulo 2, Salomão relata a sua experiência em sua jornada através do conhecimento. Ele diz: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. É interessante que no versículo 13, a sua conclusão é que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, assim como a luz é mais proveitosa do que as trevas. Então, quando parece que essa conclusão seria satisfatória, Salomão volta ao seu raciocínio e considera que, apesar disso, o sábio não está livre de lhe suceder tudo aquilo que sucede ao insensato. Parecia que ele concluiu: pronto, é mais sábio, ou é melhor viver como sábio e não como insensato. Mas logo ele conclui: na verdade, o viver sábio não isenta alguém de sofrer as desventuras e intempéries, tribulações, dificuldades, que o insensato também vive. Então, no versículo 15, observe: como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Ele buscou a sabedoria e também buscou o viver tolo. Qual é melhor dos dois? Ele conclui: melhor o viver sábio. Mas ele para e diz: espera aí, o que acontece com o tolo, insensato, também acontece com o sábio. Então, por que eu busquei viver segundo a sabedoria? É a frustração que ele tem. Em outros termos, ele está dizendo que o viver segundo princípios sábios não isenta o homem por aquilo, não isenta o homem de passar aquilo que o insensato passa. Certa vez eu estava num velório e ali tinha um bêbado que estava perturbando a cerimônia. De um lado para o outro, falando alto, então alguém gritou de lá: ei, rapaz, essa cachaça, você vai morrer nessa cachaça. Ele olhou assim e disse: você vai bem virar lajeiro.
você vai bem ficar para a vida inteira, ou para o resto dos anos que esse mundo tiver. E sabe de uma coisa? Aquele bêbado tem razão. A cachaça vai matar aquele caba, mas quem disse também vai morrer. Você já viu aquela música, eu bebo sim e estou vivendo? Tem gente que não bebe e está morrendo. Isso é verdade? É, meu irmão. Tem gente que bebe e está vivendo, tem gente que não bebe e está morrendo. É nesse sentido, irmãos, que Salomão está considerando a vida. Não faz sentido buscar viver sabiamente se eu estou sujeito às mesmas dificuldades que o tolo está sujeito. Então, no verso 17, Salomão diz que aborrece a vida. Ele diz, aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. A palavra traduzida nesse texto por aborrecer, literalmente é ter aversão, é sentir ódio, a ideia de repugnância, de nojo. Salomão diz, eu aborreci a vida porque me foi penosa. A ideia aqui é de uma aversão intensa, e essa última análise provocou em Salomão uma revolta que o fez agir com desprezo para com a vida. Chega. Irmãos, olhando essa perspectiva de Salomão, eu fiquei pensando comigo e compartilho com você. Há muitos que morrem estando dirigindo alcoolizados, nós ouvimos falar vez por outra. Mas também há muitos que morrem sem terem ingerido uma gota de álcool sequer. Há muitos que morrem por rejeitarem um estilo de vida saudável. E há outros que morrem sem terem nenhuma consideração com gastar a vida em coisas como refrigerante, farras e outras coisas, e também morrem. Então, que frustração! Salomão está olhando para isso e concluindo que, assim sendo, buscar viver diferente do insensato não faz sentido, porque o que acontece a um, acontece ao outro. Então, para Salomão, buscar estabelecer o que é um viver sábio e um viver insensato para saber qual deve ser desenvolvido, não traz sentido para a vida. Ainda que tenha algumas vantagens, no fim, o que acontece com um, acontece também com o outro. Então vamos voltar um pouco ao capítulo 2, e observe no versículo 1, Salomão, ele apresenta o que é o seu alvo. Salomão diz, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Lembre-se do conceito da expressão de vaidade. Algo que é estabelecido em vão, uma ilusão, algo considerado como inútil, que não faz sentido, que não traz um resultado de caráter proveitoso. Irmãos, eu fico pensando em quantas pessoas vivem em busca daquilo que os alegra, daquilo que os traduz certo senso de realização, certo senso de satisfação. É a bebida que os deixa alegres, são as festas, as farras, as prostituições, mas uma marca que assiste essas pessoas sempre é a insatisfação, no sentido de que verdadeiramente nunca são realizadas. Antes, elas têm uma alegria superficial, uma satisfação temporária, passageira, uma alegria que dura pouco e que nunca jamais traz plena realização. Há uma necessidade de uma repetição de sensação, porque nunca lhes traduz plena satisfação. Aí observe que no versículo 2, que faz parte da conclusão de Salomão, ele diz que denominou o riso de loucura. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Essa palavra traduzida aqui por loucura tem o sentido de fazer alguém de bobo. A ideia é de zombar. Em outros termos, Salomão estaria dizendo, em meu riso, eu estava como um bobo. Deixa eu traduzir em outro termo mais conhecido. Eu estava como um abestalhado. Um tolo, um besta.
Do que adiantava eu rir? E novamente eu fico em meus devaneios, pensando naqueles que até riem, mas são como que bobos, pois a alegria que expressam em seu riso não tem serventia, não faz sentido porque não traduz satisfação. É um riso superficial. É um riso por vezes expresso tão somente para destacar a máscara que essas pessoas têm em seu coração. Mas as dúvidas sobre a razão de sua existência continuam. No versículo 3, Salomão recorre a um subterfúgio bem comum a muitos na busca pelo sentido da vida: a bebida e o viver desregrado. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Agora, observe que Salomão se entrega, mas tem um diferencial. Ele diz que manteria a sua mente guiada pela sabedoria. Do contrário, como ele chegaria à conclusão? Eu me entreguei a isso aqui, mas eu mantive a sabedoria para fazer uma correta avaliação, para ter discernimento, para ter um crivo pelo qual eu poderia avaliar o resultado da minha empreitada, da minha busca. Então eu bebi, mas eu mantive a sabedoria. Ele diz que queria ver o que melhor faria para que observasse o que daria prazer aos filhos dos homens durante o pouco tempo de vida que eles tinham. Na verdade, irmãos, é assim que muitos estão vivendo hoje. Estão entregues à bebida, mas diferentes de Salomão, não conservam a sua sensatez, não têm a capacidade para estabelecer uma avaliação eficaz segundo o que Deus requer. Eles se entregam à bebida, eles estão desprovidos de sabedoria, estão entregues, estão escravizados, vivendo de forma desregrada, pressupondo que nisso está o sentido da vida. Na verdade, tire a bebida de alguns, eles dirão: eu não tenho por que existir. Ser crente, você está louco? E deixar a minha cervejinha? Não tem esse negócio, eu gosto de ir para a praia, tomar minha cervejinha, comer ali a minha lagosta. Não abro mão. Na verdade, algumas pessoas pensam que sem a bebida a vida não faz sentido. Nos versículos de 4 a 6, Salomão diz que empreendeu grandes obras. E eu quero destacar o versículo 7, ele diz que tinha muitos empregados. Eu comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Salomão tinha muitos empregados. Ele tinha uns nascidos em casa e outros ele adquiriu. Ele comprava. Ele adquiriu um número elevado de animais. Ninguém antes dele havia possuído tantos servos como ele possuiu. Mas no versículo 8 diz que ele amontoou ainda, além disso, prata e ouro, um tesouro sem medida. Ele acrescenta ainda que proveu cantores. Ele se proveu de cantores e cantoras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Salomão tinha uma banda particular. É o fraco, meu amigo. Ele tinha cantores. Ei, chama o cantor tal aí para mim. E lá vinha ele cantar somente um show particular para Salomão. Cantores e cantoras, músicos, uma banda à sua disposição. Rapaz, hoje o dia não está legal. Chama a banda aí para me alegrar. O cara tinha uma banda particular. Irmãos, esse filme se repete. Salomão fazia as suas festas regadas de bebida, farra, e esse filme ainda hoje se repete na vida de muitos. Festas e mais festas, bebidas e mais bebidas, é uma busca silenciosa de muitos por algo que lhes proporcione sentido para a vida, razão da existência. É a busca por algo que possa ser considerado como proveitoso, que dará ao homem plena satisfação, realização, de modo que tire as festas, as bebidas, as farras dessas pessoas e elas facilmente concluirão: para que viver? Por isso que alguns dizem de nós: tu é doido esse negócio de ser crente? Botar a Bíblia debaixo de um braço, ir para a igreja, deixar a minha farra, e deixar a minha bebidinha, deixar isso e aquilo outro. Não, rapaz, isso não é vida não. Eu vou aproveitar, quando eu estiver bem velhinha eu vou para a igreja, porque eu já terei aproveitado a minha vida. É a leitura insensata, tola, que as pessoas no mundo fazem.
No versículo 8, ou no final do verso 8, Salomão nos acrescenta um elemento que é indispensável na busca pelo sentido da vida de qualquer homem. Qual é o elemento? Mulheres. Provi-me das delícias dos homens, ou das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Aqui, lembre-se, em 1 Reis capítulo 11, versículo 13, relata como Salomão se deu às muitas mulheres. Deus havia dito, Salomão, não se case, não se dê às muitas mulheres, porque elas haveriam de perverter o vosso coração. O escritor diz, usa uma adversativa, em contrário a isso, diz, mas a estas, no plural, se apegou Salomão pelo seu amor. Deus disse, não se entregue às muitas mulheres, mas a estas Salomão se apegou pelo seu amor, no plural. Salomão tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E minha preocupação sempre é com o número de sogras que esse camarada tem. 1000 mulheres que participavam das suas farras, das suas festas, que ele produzia, que ele propunha. E ele pensava que nas muitas mulheres, o fruto do filho dos homens lhe traria plena satisfação. Com certeza, irmãos, Salomão conjecturava que aquilo que daria sentido à vida estava nas festas, farras e mulheres. Acrescente a isso o status que ele tinha. O versículo 9 diz que ele se engrandeceu, se sobrepujou a todos os que viveram antes dele em Jerusalém. Salomão era o mais famoso da história de Jerusalém até então. Salomão era o cara. A fama dele aumentava cada vez mais. No versículo 10 diz que tudo quanto seus olhos desejaram, ele fez. Já imaginou isso? Tudo que seus olhos desejaram, ele satisfez. Não deixou faltar coisa alguma. O que o seu coração desejou, ele correspondeu. Ele diz que isso, ou pensou que isso lhe traria alegria. Que nisso teria a recompensa de fazer. Novamente, olhe para alguém que tem boas condições. Alguém que pressupõe que pela sua boa condição financeira não precisa de Deus. O meu Deus é o meu dinheiro. O meu Deus está aqui, ó. E essa pessoa pensa que pelos recursos que possui, não precisa de Deus, porque tudo o que quiser pode adquirir. Tem uma boa casa, o carro que quer, troca de carro todo ano, na verdade tem muitos. Tem uma bela casa na beira da praia, algo do tipo, e essas pessoas vivem um engano de pressupor que já tem o que é necessário para viver nesse mundo. Aqui eu fico lembrando de um médico ortopedista que, consultando uma irmã de uma igreja que pastoreei, pediu para a irmã que eu fosse até o consultório dele. Não era para me consultar, mas ele tinha algumas perguntas para fazer a um pastor e queria ouvir a resposta de um pastor. E então eu cheguei no consultório dele, eu fui encaixado entre os pacientes que seriam atendidos. Chegou a minha vez, eu entrei. E ele disse, pois bem, pastor, eu lhe chamei aqui porque eu tenho um questionamento a fazer. Pastor, eu tenho boa casa, eu tenho uma chácara, essa clínica aqui é minha, eu tenho colegas meus que trabalham aqui, prestando serviço, eu sou o diretor do hospital, sou um homem reconhecido nesta sociedade, eu tenho uma linda esposa e 2 lindos filhos, eu tenho o carro que eu sempre quis ter, mas pastor, às vezes eu chego aqui ou mesmo em casa sozinho, eu fico me perguntando, o que é que está faltando? E pastor, eu fico perguntando isso repetidamente e eu não sei o que é. Mas pastor, falta alguma coisa? Ele era ortopedista, havia um esqueleto pequenininho em cima da sua bancada e eu perguntei, doutor, você sabe como se formam os ossos no ventre de uma mãe? Ele disse, a ciência não explica, a ciência explica a partir do osso formado. E de fato, Davi diz no Salmo 139, eu te louvo, visto que por modo assombrosamente fui formado. Ele disse isso e eu disse, sim, doutor, eu perguntei, mas Salomão já disse, que assim como não sabes como se formam os ossos no ventre de uma mãe, assim não conheces os mistérios de Deus. Mistérios no passado que foram revelados em Cristo Jesus.
Esse anseio ou vazio que o Senhor tem, doutor, é um vazio que somente Deus pode preencher. Ele é a suprema fonte para você se satisfazer. Coloque filhos, coloque carros, coloque casas, bens, farras, festas, mulheres ou homens, e tudo isso jamais preencherá a medida de necessidade que a alma do homem possui de satisfação, porque esta satisfação foi dada para ser correspondida somente em Deus. Onde você está buscando satisfação? Você pressupõe que você será feliz quando você tiver um esposo? Você está pressupondo que será feliz quando tiver uma esposa, quando for mãe, quando for pai? Quando puder comprar o carro do seu sonho, quando puder comprar a casa dos seus sonhos, você vai ter tudo isso e vai concluir: do que vale é correr atrás do vento. Quando você concluir isso é que é vida, atente para o que Salomão diz no versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão então diz que a avaliação de tudo quanto suas mãos haviam feito, tudo que havia desfrutado e que agora tinha concluído, era que era vaidade, era correr atrás do vento. Irmãos, que conclusão paradoxal, contrassenso. Como assim? Ele desfrutou de tudo que seus olhos quiseram, desejaram, mas ainda assim conclui que tudo era vaidade. Irmãos, empreendimentos extraordinários, tesouros, festas, bebidas e tudo mais passam. Possuem caráter temporário. Tudo aquilo que uma pessoa poderia apontar como sendo o que realmente lhe daria sentido para a vida, passa se for realizado à parte de Deus. É canseira e fadiga. Quantos são aqueles que têm tudo isso e continuam vazios? Quantos ricaços e famosos morrem sucumbindo em meio à depressão, à solidão, à síndrome do pânico, à escravidão medicamentosa, a drogas lícitas e ilícitas, e não se sentem realizados? Eu fiquei lembrando de homens famosos como Patty Adams, como Michael Jackson, como Whitney Houston, como Cazuza, como Renato Russo e outros famosos mais que morreram afogados na tristeza, apesar de serem tão ricos e terem desfrutado de tudo aquilo que seus olhos desejaram, porque não tinham sentido para a vida. A partir do versículo 18, Salomão expressa um desabafo acerca de uma outra fonte comum, usada por muitos para pressupor que lhes traduziria plena satisfação. É o trabalho. Salomão diz: e quem pode dizer se será sábio, e quem pode dizer se será sábio ou estulto? Aquele quem vem depois de mim. Salomão está concluindo aqui dizendo: eu trabalho, mas o que eu ganho com o meu esforço, eu deixo para outro que vem depois de mim. E quem é que me garante que aquele que vem depois de mim vai fazer uso devido do que eu deixei? Você já ouviu a história de um pai que construiu um pequeno império, uma empresa que era próspera? O pai morreu, deixou na mão dos filhos. Os filhos quebraram a empresa do pai. Já ouviu histórias assim? Deixou uma coisa linda, os filhos acabaram, mas foi de uma hora para outra. Salomão então está expressando frustração. E por isso ele diz que aborreceu o trabalho. Lembre-se, a palavra traduzida por aborrecer aqui tem a ideia de aversão, de repugnância. Salomão faz uma análise cuja conclusão provocou nele uma revolta, um desprezo. Tudo que ganhei haverá de ficar para quem vem depois de mim. O raciocínio dele é simples: rapaz, eu me esforcei tanto para juntar isso, mas quem vai ficar é quem vem depois de mim. Mas alguém pode dizer: mas pastor, Salomão poderia concluir, vai deixar para os filhos, e isso não é suficiente. Mas aí ele diz: quem pode dizer se será sábio ou estulto aquele que vem depois de mim? Talvez ele vai dissipar tudo o que eu conquistei.
No decorrer do livro, irmãos, Salomão vai apontar para outras fontes diversas que poderiam conferir sentido para a vida, responder aos questionamentos do coração do ser humano. Ele aponta para princípios outros, mas que nunca jamais correspondem aos seus anseios. No capítulo 3, a partir do verso 16, Salomão ele traça algumas observações interessantes a respeito da vida nesse mundo. Ele viu que em lugar do juízo, nesse mundo reinava a maldade. Isso acontece hoje? Sim ou não? Sim. Ele viu que em lugar de acontecer o que é justo, acontecia o que era mal. E olhando para isso, ele quer compreender a causa. Ele quer uma resposta para isso. Então nos versos 17 e 20 ele diz: Deus julgará o justo e o perverso. Deus prova os homens para que vejam que são em si mesmos como animais. O que sucede aos homens, sucede aos animais. Ambos morrem e nenhuma vantagem tem o homem. Todos vão para o mesmo lugar, procedem do pó e voltam para o pó. E, meus queridos, abre aspas para um aspecto teológico aqui. Os adventistas do sétimo dia, baseados em textos como esse, no livro de Eclesiastes, querem ensinar o famoso ensino da alma. Que assim como acontece aos homens, acontece aos animais. Isso é uma doutrina deles. Entretanto, o equívoco está na desconsideração de que Salomão está traduzindo aqui uma busca do sentido da vida à parte de Deus. E à parte de Deus, morre um homem e morre um cachorro. É a mesma coisa. Em que sentido? Os dois morrem, são enterrados, vão para o pó e não tem esperança. A parte de Deus é essa a conclusão. De fato, essa é a condição do homem nesse mundo. Isso porque o homem vive aquém de Deus, como se Deus não existisse, como se não fosse prestar contas a ele. Então, vivendo assim, quando o homem morrer, qual é a diferença que tem entre ele e um animal? Por causa do pecado, irmãos, essa realidade é válida, claro, para os justos e o perverso, no sentido de que ambos morrem. Ambos voltam ao pó, entretanto, Deus julgará ambos. Haverá um dia em que essa diferença será claramente estabelecida, quando se cumprir o que o profeta Malaquias afirma em Malaquias 3, verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que teme a Deus e o que não teme. Hoje somos todos iguais. Todos morremos, nós e os ímpios. Todos sofremos desventuras, nós e os ímpios. Mas chegará um dia em que o diferencial será estabelecido entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, entre o que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Agora olhe comigo nos versos 13 e 14 do capítulo 12, estou caminhando para concluir. Salomão diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Alguém sabiamente disse assim: você quer compreender o livro de Eclesiastes? Leia-o de trás para frente. Essa é a conclusão de Salomão, porque ele começa no capítulo 1 com um desabafo frustrante, mas por fim ele conclui dizendo: de tudo que se tem ouvido, a minha busca terminou com a seguinte conclusão: a vida só faz sentido debaixo do temor a Deus. Festas, farras, bebidas, mulheres, riqueza, trabalho, sabedoria não traduzirão satisfação, realização ao homem quando estas são desfrutadas à parte de um relacionamento correto com Deus. A suma de tudo é: teme a Deus. O que temos nesse texto é a conclusão da busca de Salomão pelo sentido da vida. Somente debaixo do temor ao Senhor é que a vida faz sentido. Do contrário, ela é sem sentido. É correr atrás do vento, é a conclusão de Salomão. Deixe-me dizer o seguinte a você: não desperdice a sua vida buscando realização à parte de Deus. Não desperdice a sua vida pressupondo que pode encontrar sentido à parte de Deus. Você pode encontrar focos de satisfação que são limitados
e jamais darão a você plena satisfação. Tema ao Senhor. Debaixo do sol, a parte de Deus, a vida é sem sentido, é canseira e fadiga. Mas debaixo do sol, dentro de um relacionamento com Deus, tudo é proveitoso. Por exemplo, o conhecimento correto, que é aquele advindo da sabedoria de Deus para as nossas vidas. A bondade dele à nossa disposição para um viver com práticas agradáveis ao Senhor é proveitoso. É proveitoso então ter conhecimento que nos redunde em, nas palavras de Paulo em Efésios 5:10, provar sempre o que é agradável ao Senhor. Em Deus, a vida tem uma dinâmica maravilhosa que contraria em muito a mesmice que a quem de Deus ela é considerada. Para os ímpios é mesmice vir para o culto, e é a mesma coisa todo domingo? Não. Todo domingo nós nos renovamos na nossa adoração ao Senhor, entoamos os cânticos mesmo antigos, mas com um senso de adoração presente, com um senso de rendição diante do Senhor. Cada domingo lemos e pregamos um texto antiquíssimo, mas que nas palavras de Lutero, a Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. Por isso suas verdades se renovam e sim são proveitosas à nossa vida. Debaixo do sol, na presença do Senhor, a vida faz sentido. Temos a devida razão da nossa existência. Em Deus, o trabalho faz sentido. Porque por meio do trabalho Deus provê o nosso sustento, o sustento da nossa casa, e Ele nos dá o privilégio de sermos participantes da sua obra. Por isso nós contribuímos, fruto do nosso trabalho. Então o trabalho debaixo do sol é proveitoso. Pare de reclamar e de murmurar porque todos os dias está indo para o seu trabalho. Antes disso, diga: Senhor, obrigado, porque há muitos desempregados que não têm suas necessidades supridas, e eu sou privilegiado porque o Senhor abriu as portas para mim. Em Deus, irmãos, um relacionamento faz sentido. Desfrutar da presença de um cônjuge que seja de fato um companheiro, um amigo que realmente cuida de nós e nos valoriza, é uma bênção. É verdade que há casamentos que são limitados quanto a isso, mas não porque Deus impôs, antes porque essas pessoas são negligentes para com os seus preceitos e não estão desenvolvendo a dinâmica de um lar como se fosse uma extensão do céu. Tem alguns casais que vivem numa casa que mais parecem o inferno do que o céu. Deixa eu dizer uma coisa a você. Um lar cristão não é medido por uma casa onde crentes residem. Um lar cristão é uma casa onde Jesus Cristo reina. Então a vida faz sentido. Não há nada melhor para o homem do que desfrutar do amor de uma mulher companheira e viver debaixo do sol, debaixo do temor do Senhor. Em Deus, o que virá depois dessa vida tem sentido para nós. É a vida eterna, resultado de um viver nele e para ele nesse mundo. Enquanto estamos aqui, ele está conosco, e quando partirmos daqui, nós estaremos com ele. Quer estejamos aqui ou lá, sempre estaremos na presença daquele que nos criou. Será que há alguém aqui essa noite que tem buscado satisfação para a sua vida em outras fontes? Deus está falando com você e trouxe você aqui essa noite com um propósito. A razão da sua vida está em Deus. A razão da sua vida está em entregar a sua vida a Jesus Cristo, que morreu no seu lugar, para que você viva para Ele. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, verso 14, dizendo que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deus quer que você morra para você e para este mundo, e viva para a glória dele, ser conformado à imagem do Filho dele. Baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Obrigado, soberano Senhor, pela sua palavra e esse testemunho que temos do teu servo Salomão. Imploramos que o Senhor fale ao coração de cada um dos que estão aqui presentes. Imploramos, Pai Celestial, que o teu Espírito fale, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo vindouro. A obra pertence ao Senhor. Enquanto você está orando, eu quero perguntar se teria Deus, o Espírito Santo, falado ao seu coração hoje, convencendo você da necessidade de voltar-se para a suprema fonte, o seu Criador, Deus.
Entregue a sua vida a Jesus. Em outro lugar você não encontrará satisfação. Tem alguém essa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor? De onde você está, faça um sinal com uma de suas mãos. E eu entenderei que você está entregando a sua vida ao Senhor, fazendo dele a suprema fonte de sua vida. Tem alguém? Levante uma de suas mãos. Há alguém? Senhor, a sua palavra foi lida e explicada. Ela jamais voltará para o Senhor vazia. Ela será cumprida naquilo que o Senhor a designou e, portanto, nós te louvamos e te bendizemos. Que o Senhor nos abençoe para que tenhamos sempre em mente, diante de nós, o engano que este mundo traduz de querer nos oferecer fontes secundárias para nossa satisfação. Ajuda-nos a manter os nossos olhos fitos em Ti. Que nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos mantenhamos os nossos olhos em Ti e jamais amemos as coisas deste mundo. Obrigado, Senhor, porque em Ti encontramos a devida razão da nossa existência. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus diletos, tenham todos uma excelente semana na presença do Senhor. Nos encontramos na quarta-feira em nosso culto de oração, permitindo Deus. Deus abençoe a sua vida. É um prazer tê-los conosco, aqueles que são os nossos visitantes. Uma boa noite.